Modelo matemático que diz ser possível voltar ao passado. Viajar no tempo talvez seja teoricamente possível, mas um paradoxo pode complicá-la. Um novo estudo afirma que resolveu esse problema, pelo menos no mundo da matemática. Vamos conferir? Imagina se você tem uma máquina do tempo, com a qual você pode viajar ao passado. Nesse momento, você teria a possibilidade de voltar ao final de 2019 e evitar o desencadeamento da pandemia do coronavírus. Sua missão seria encontrar o paciente zero pouco antes dele ser infectado. Parece bom, não? O problema é que um pequeno detalhe o impediria de completar essa missão. É verdade que algumas interpretações da física teórica afirmam que a viagem no tempo é possível. Albert Einstein, por exemplo, está ciente que suas equações permitiam, em princípio, viagens no tempo. Essa possibilidade teórica, entretanto, esbarra no que os cientistas chamam de paradoxo, que tornaria logicamente impossível que a viagem acontecesse. Na verdade, esses paradoxos são um desmancha-prazeres para os entusiastas de viagens no tempo, mas agora novas pesquisas afirmam que eles podem ser evitados. Quais são esses paradoxos e por que esse novo estudo afirma que é possível evitá-los para viajar ao passado? E vamos ao exemplo de paradoxo. Um neto que mata seu avô. Para entender o que é um paradoxo, vamos voltar à história da pandemia. Se você viajar ao passado e evitar que o paciente zero seja infectado, um paradoxo é criado imediatamente. Ou seja, se você conseguisse impedir o início da pandemia, hoje não teríamos uma pandemia, portanto não haveria motivo para viajar ao passado. Assim, você não viajaria ao passado e não poderia evitar que a pandemia se desencadeasse. Complicado? Esse é um paradoxo, um ciclo infinito que cria uma inconsciência lógica e destrói a ilusão de viagem no tempo. Existem muitos paradoxos, mas esse é um dos mais famosos. É chamado de paradoxo do avô, porque sua versão original apresenta um cenário em que o neto viaja ao passado para matar seu avô antes de ele ter seu pai. O problema é que se ele matasse o avô, o viajante jamais poderia ter nascido. E se ele não nascesse, sua viagem no tempo também não seria possível. Evitar o paradoxo. Para resolver esse paradoxo, vários exercícios mentais foram propostos. Mas agora 2 pesquisadores na Austrália propõem uma solução matemática para evitá-lo. Os pesquisadores queriam analisar como a dinâmica de um corpo, ou seja, seu movimento no espaço-tempo, se comporta ao entrar em uma curva de viagem ao passado. Para isso, criaram um modelo matemático com o qual calculam que um agente que entra em um ciclo de viagem ao passado poderia seguir caminhos diferentes sem alterar o resultado de suas ações. O exercício abstrato mostra que vários agentes podem se comunicar no passado e no presente, sem uma relação de causa e efeito. Isso significa que os eventos se ajustam de modo que sempre haverá uma solução única e consistente, diz German Tobar, estudante de física da Universidade de Queensland, na Austrália, e autor do estudo.